Olá, meu querido, olá, minha querida, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que não é inscrito, faça isso agora, se inscreva, compartilhe, comente, deixe aqui seu feedback. Este é o último vídeo da nossa série Batalha Espiritual. Quero te agradecer por ter assistido todos os vídeos desta série. Nós temos mais séries aí postadas aqui no nosso canal. Vamos continuar postando mais vídeos de séries de estudos aqui, temáticas importantes, interessantes, e para isso eu preciso aqui do seu feedback, do seu joinha. Eu preciso que você me ajude aqui a engajar esses vídeos na rede social, aqui no YouTube. Me ajude a pregar o Evangelho. Seja edificado, edifique pessoas compartilhando este conteúdo, esses conteúdos. Amém? Aqui quem vos fala é o presbítero Emerson Santana, sempre com o coração aberto e disposto para trazer enriquecimento espiritual através da palavra de Deus. Amém? Então, vamos para a nossa temática de hoje. A temática é orai sem cessar, ou orando sem cessar. É uma temática importante, interessante, e vamos desenvolver ela aqui, tá bom? O texto bíblico está em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O texto focal aqui é o seguinte: o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Os nossos objetivos são apresentar o conceito de oração, refletir a respeito da oração do Sermão do Monte, compreender o significado da oração modelo do Pai Nosso. Partindo desta premissa, vamos para o primeiro tópico, a oração. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Ela é tão antiga quanto a humanidade, e o próprio Jesus se dedicava à oração particular e secreta. Sendo ele Deus, vivia em oração contínua. Que exemplo! O que não diremos nós com respeito à oração? Definição: a declaração de fé das Assembleias de Deus define oração como um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é central para a vida cristã. A fé cristã não prescreve local, dia da semana, horário ou postura de pé, sentado ou ajoelhado para fazer orações. O ensino cristão é: orai sem cessar. Não há problema para quem deseja orar em pé, prostrado em terra, de joelhos. A postura física não importa. O importante é a posição espiritual diante de Deus. É orar
com sinceridade e estar em comunhão com o Senhor Jesus. Segundo subtópico aqui, falando ainda sobre oração. Exemplos bíblicos. A Bíblia mostra a oração desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Essa prática continuou na vida dos patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó. A oração estava presente na vida também de Moisés, dos profetas Samuel e Elias, entre outros, e dos reis piedosos como Ezequias. Jesus e a prática da oração. Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto continuamente e chegam a registrar algumas orações, como aquela feita no Getsêmani e também aquela em favor dos discípulos em João 17, que é a oração sacerdotal. Todos os evangelhos mostram a oração individual do Senhor. Mesmo sendo Deus, Jesus estava também na condição humana e, como tal, buscava a dependência do Pai. Jesus é o maior exemplo de oração para nós cristãos. Então, a oração ela é indispensável para uma vida de comunhão com Deus. Segundo tópico aqui, a oração no Sermão do Monte. O Senhor Jesus falou sobre vários assuntos no Sermão do Monte para corrigir as distorções existentes na época sobre a oração, também falou Jesus. É necessário reconhecer nas palavras dos versículos 5 ao 8 o que Jesus estava ensinando, qual prática tinha a aprovação de Deus e o que era reprovado. A oração nas praças e nas sinagogas, por exemplo, Jesus não estava proibindo orar nas ruas, praças ou sinagogas. É que líderes religiosos da época procuravam as esquinas e os locais movimentados onde levantavam as mãos para cima na presença das pessoas para mostrar, ou levantava suas mãos movimentando, para mostrar para as pessoas uma imagem de alguém piedoso e temente a Deus. Eram exibições para serem elogiados pelo público. Por isso Jesus disse: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. São essas práticas exibicionistas que Jesus proibiu aos seus discípulos, e não as orações em público ou nas igrejas. Ele mesmo ensinava, pregava e curava nas sinagogas. Estava orando quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Ele também orou em público por ocasião da ressurreição de Lázaro. A oração em secreto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Não há como alguém se mostrar estando no próprio aposento, sozinho em oração, onde ninguém está vendo. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser aceita se for secreta. Mas significa que Deus, que é onisciente e onipresente e conhece o nosso coração, nos recompensa. Ou seja, as nossas petições e súplicas são atendidas. A oração no lugar secreto, em uma das dependências da residência, sem a comunhão com Deus, também tampouco tem a aprovação do Senhor. As vãs repetições. Jesus nos instrui com essas palavras: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Isso dá a entender que havia judeus que oravam como os gentios, ou seja, os pagãos. Há religiosos que levam horas orando e repetindo palavras sagradas, pois acreditam que isso aumenta o seu crédito no céu. O termo grego usado para vãs repetições é batalogeu. Repetir palavras sem sentido. A eficácia da oração não está na sua expressão, nem nas repetições das palavras, pois oração é também comunhão com Deus. Então, entendendo o ensino de Jesus, o mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições.
O próprio Jesus, no Getsemane, repetiu as mesmas palavras 3 vezes na oração. Jesus passou a noite orando no monte para escolher os 12 apóstolos. Com certeza, essa oração não foi curta. Além disso, ele nos ensina a orar sem nunca desanimar. A oração do Pai Nosso é usada na adoração coletiva desde muito cedo na história e continua ainda hoje em muitas igrejas nos diversos ramos do cristianismo. Então, Jesus não somente orou, mas falou a respeito da oração no Sermão do Monte. A oração do Pai Nosso é usada na adoração coletiva desde muito cedo na história e continua ainda hoje em muitas igrejas. Tópico 3, o Pai Nosso. Jesus repetia os seus ensinos em ocasiões e locais diferentes. Esses discursos são registrados às vezes por mais de um evangelista, e assim surgem algumas modificações. Um exemplo disso é a oração do Pai Nosso. Em Mateus e em Lucas são 2 situações e locais diferentes. Sua importância está no fato de ser uma oração modelo. Podemos dividi-la em 3 partes: sobre Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades e sobre os nossos perigos. Nosso Deus. O Pai Nosso é uma oração modelo e isto pode ser visto na linguagem usada por Jesus. Vós orareis assim, e não o que devemos orar. Ele continua: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Essa forma de se dirigir a Deus é peculiar ao Novo Testamento, pois os justos do Antigo Testamento nunca a usaram. Deus, o Criador, é o nosso Pai. A liberdade que temos de nos aproximar dele e chamá-lo de Pai ou de maneira mais íntima de Abba Pai. Expressão aramaica que significa papai é um dos grandes privilégios dos cristãos. Essa bênção foi mediada por Jesus. Santificar o nome não significa tornar seu nome santo, pois ele já é santo em sua essência e natureza, mas é o nosso dever reconhecê-lo como tal. As nossas necessidades. O termo pão em o pão nosso de cada dia nos dá hoje inclui tudo aquilo de que o nosso corpo necessita, mas só hoje e o futuro. Jesus nos ensina a sermos moderados em nossos desejos e pedidos. Isso remete também à confiança na provisão de Deus para a nossa vida. O perdão é outro ponto importante. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já não fomos perdoados e já não somos filhos de Deus? É verdade, mas estamos sempre expostos ao pecado. Todavia, precisamos também perdoar aos que nos fazem o mal. E terceiro subtópico aqui é o livramento dos perigos. Essa petição do Pai Nosso: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, do versículo 13, se refere aos perigos diários a que estamos expostos no mundo sedutor e corrompido. É verdade que Deus não tenta as criaturas humanas, mas devemos pedir a Deus que não permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com a tentação. A oração termina com a doxologia: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Para ser um resumo de um trecho da oração de Davi, em 1 Crônicas 29, versículo 11 ao 13. A expressão reflete o espírito das Escrituras Sagradas. Conclusão. Diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não deve ser apenas momentânea. Além de ser contínua, deve ser recebida e percebida como um mandamento e termos a dependência de Deus como prática constante. Note que Jesus não está mandando ninguém orar no discurso do Sermão do Monte. Ele disse: quando orares.
Isso revela que a oração já era hábito do povo israelita, costume preservado desde o Antigo Testamento. Jesus estava corrigindo as distorções existentes nas orações. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado por ter ficado até o final. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo e a próxima série. Amém.